Shalom, queridos. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos ao Conexão Palavra. Mais um dia de Conexão Palavra, mais um dia para abençoar a sua vida. Hoje nós vamos estar aqui falando mais uma vez da palavra do Senhor, abençoando a sua vida. Antes de começar, antes de você fazer qualquer coisa, comece a convidar pessoas para curtirem o vídeo, para realmente curtir esse momento especial. Não esquece, compartilhe o vídeo com outras pessoas para que elas sejam abençoadas, porque o Conexão Palavra começou. Agora, antes de começarmos o Conexão Palavra, eu quero realmente declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, porque hoje você vai ser extremamente abençoado. O Senhor vai te abençoar de uma maneira poderosa, grandiosa. O Senhor fará grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Se prepare, porque hoje nós temos um convidado, um casal aqui maravilhoso que vai edificar a sua vida de uma maneira muito especial. Mas antes de começar, quero fazer uma oração para que Deus abençoe a sua vida. Amém? Senhor, nós abençoamos cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor realmente possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a casa de cada pessoa que está aí do outro lado. E que seja realmente o teu Espírito Santo a ministrar hoje. E quem estiver em casa, seja extremamente tocado pelo testemunho, pela palavra do Senhor, pelo seu mover na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu abençoo a cada um e te agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Então, melhor do que ninguém, eles mesmos irão se apresentar nesse momento. Você irá conhecer esse casal que eu já amo. Vieram do Brasil para cá. Então, com vocês a palavra, por favor, se apresentem para o nosso público. Amém. Então, começar com a minha digníssima esposa. Você começa se apresentando, acho que é melhor, né? Glória a Deus. Eu sou a pastora Paula. Estamos aqui muito honrados por Deus de estar aqui nessa terra, conhecendo o apóstolo Mandela. Que alegria. Amém. Essa honra de estarmos juntos, né, falando da palavra do Senhor. E nós temos assim um caminho bem longo, mas somos apaixonados por Jesus. Amém. E foi através dele que nós estamos aqui hoje. Amém. Amém. Então, eu sou Anderson Vieira, do Espírito Santo, Aleluia. filho de Maria da Paz, do Espírito Santo, Amém. e também do Senhor Américo, do Espírito Santo, que já está na glória com o Senhor. Amém. E estou com 49 anos de vida, temos juntos quase 30 anos de relacionamento, casamento, completamos 25 anos de 25 casado. anos de casado. Né? Uau. Somos parte do corpo de pastores do Ministério Kingdom no Brasil, em São Paulo, na Amém. cidade de Arujá. Temos duas filhas lindas, né, amor? Que Deus nos Aleluia. deu, a Beatriz Beatriz e a Isabelle. Amém. E estamos nessa caminhada no Evangelho de Cristo, aí já vai quase uns 30. Eu não vou falar muito de idade, não, apesar que eu já falei a minha, né? Mas eu sou um jovem Senhor, apaixonados pela presença, amamos o Evangelho de Cristo, cremos no apostólico e em todos os seus ministérios, naquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. E sabemos que Deus nos mandou para cá para recebermos e também sermos uma ferramenta útil para o reino de Deus. Amém. Amém. Sejam muito bem-vindos, né? Vocês Amém. são, como eu disse, né? Vocês que estão aí vão ver como eles são pessoas apaixonantes. Eles são pessoas maravilhosas. Glória a Esse Deus. casal é um casal de Deus, é um casal divino. Vocês vão notar como eles são cheios da presença, cheios da glória, meu Deus. Nós tivemos uma experiência com eles nesse final de semana, meu Deus, foi uma coisa doida. O céu na terra, aleluia. Foi benção. E agora falando, como eles são mesmo doidos, a gente tava, antes de começar, a gente ia falar de uma outra coisa, mas como eles são mesmo doidos no Senhor, nós vamos falar de Hebreus 11:1, né? É o nosso versículo apenas. Aleluia. Esse é o versículo da nossa história, em termos assim de chamado, né, amor? Sim, Amém. sim. Em termos de caminhada com Deus, porque, vamos lá, final de 90, início do ano 2000, Uhum. né? Eu estou falando ministerialmente falando, mas foi quando Deus nos confronta com um chamado que a gente chama um chamado irresistível. Amém.
E quando ele chama, é irresistível. Aleluia. E aí a minha filha, a gente tinha a nossa primeira filha, a Beatriz, ela estava ali com... Não, 2000. A Beatriz nasce em 2002. Isso mesmo. Foi início de 2000. E Deus começou a já sinalizar algumas... Amém. Sabe quando Deus começa a sinalizar e você meio que dá uma de louco, assim? Você fala, é com todo mundo menos comigo, é com você menos comigo. E Deus foi sinalizando. Ele foi dando os seus sinais. Essa frase que a gente tem, eu amo, quando a gente fala muito sobre o intencional, né? Amém. Tudo aquilo que Deus faz é intencional, né? Amém. Então ele foi mostrando. E a gente ali forçando o caminho, tal, até obedecer a direção. Então essa história de Hebreus 11:1, ele falou assim, o que é fé? Amém. E uma vez, numa conversa, né? A gente estava numa conversa numa mesa, e uma mulher falou assim, ó, nunca queiram viver pela fé. Lembra? Não vou dar o nome aqui para não... Né? Não escandalizar. Ela falou assim, nunca quero viver pela fé, é a pior coisa, você não sabe o que eu passo. E eu fiquei pensando, mas viver pela fé deve ser desafiador e deve ser algo assim que você vai ver, cada passo que você dá, você vai ver o favor de Deus, né? Sim. E eu disse, mas se Deus está te chamando para viver pela fé, você não vai trabalhar para Deus. É diferente, Deus não é business, né? Sim. É um chamado. E toda vez que a gente anda debaixo de uma voz de comando da parte de Deus, ele vai gerar situações na nossa vida que vai ser supridor. E aí ela falou, não, faça isso, não sei o quê. Mas aquela palavra, apóstolo, gerou uma indignação no nosso coração. Sim. Eu falei, eu posso ficar desconfiado, um exemplo. Se eu te chamo pra você andar comigo, você fala, opa, vamos ver. Vamos lá, um dia você vai ficar chateado comigo, não sei. Mas se Deus tá te chamando, qual é a dúvida? Então, Hebreus 11:1 né? Quer falar um pouquinho? É o nosso versículo, até Amém. porque na nossa conversão, eu sou de berço evangélico, né, cristão, já nasci nesse berço. Eu falo que a minha primeira experiência foi aos 8 anos, quando criança, com Jesus, e foi aquele... E dentro de uma igreja presbiteriana. Uau. Tradicional. Bem tradicional. É tradicional e conservador. Conservadora. Já para não ser tradicional. Isso antes, né? Foi Aos antes, 8 anos. Quando o Anderson se converteu, nós éramos da igreja presbiteriana coreana. Conservadora. Eu conheço bem porque eu fui da congregacional. Então... E lá nós começamos a amar a missão. Porque os coreanos, eles têm na veia deles essa questão de missões. E todo o apelo, né? Todo chamado de pastores que faziam, olha lá, gente. Toda a pregação, no final da pregação, não era assim, quem quer aceitar Jesus, quem quer ir para missões. A palavra era intencional para cair em missões. Porque eles são missionários no Brasil, né? Sim, eles vieram missionários eles vieram na época da guerra. E eles têm uma história muito linda, então essa história nos impactou de uma tal forma só que nós não tínhamos a noção do que era Hebreus 11, né? A gente não tinha noção do que é viver pela fé. Até chegar um casal na nossa vida, que vocês vão conhecer. Eu não sei não, né? Vamos ver. Eu não sei não, vamos ver. Vamos ver se dá certo eles virem aqui um dia. Quem sabe eles vêm aqui um dia. Sim. Com uma trajetória longa, mas esse casal foi uma ferramenta pontual no nosso ministério. Na questão de envio, na questão de nós deixarmos tudo para trás, de nós amarmos uma missão, uma outra cidade, nós deixarmos as nossas casas, e o Senhor realmente ali, né, começou a nossa transformação e o nosso caminhar com Deus na questão da fé. Desculpa, mas é isso que eu falo, apóstolo, que a nossa confrontação de Deus nos chamar para estar 100% naquilo envolvido no reino, começou em 2000. E a concretização foi dar-se lá por 2008, né? 2009. Quando a gente conhece, né, esse casal que nos chama para a gente se mudar. Já começou tudo aí. Mudamos de cidade.
Começou Sim, logo pela fé. Mudamos de É. cidade e aí, assim, com casa, tudo, a gente foi... É uma história muito longa, não sei se um podcast dá tempo, mas Não dá sendo, tempo. sendo bem objetivo, nós estávamos num lugar que eu desobedeci uma voz de comando de Deus. Uhum. Eu fui parar dentro de um lugar que era invasão. Era um lugar terrível, onde acontecia tribunal do crime na porta da minha casa. A gente socorria pessoas que tinham confronto com crime. Que tinham sido baleados e tudo. Uau. E eles A gente levava. procuravam, vamos na casa daquele pastor. Vamos no Aí pastor a do gente tipo, que eu colocava tinha um eles- carro. Vamos lá no irmão do tipo. Colocávamos Pastor do eles no tipo. carro, o carro ficava E todo ali, e ensanguentado. nesse tempo, situação. nesse interim, a gente estava em jejum e oração. E 4 anos Deus ficou em silêncio com a gente. Uau. Eu não desejo isso para ninguém. Uau. Sabe o que é você subir monte, desce monte, vai irmã do coque, vai irmã, né? Apesar que eu tenho um coque hoje depois. Mas assim, Deus não falava, apóstolo. Uau. Porque Deus falou assim, até o momento, no tempo certo eu vou falar com vocês. E nesse tempo a gente conhece os pastores, na época o Rodrigo e a Marisa, Uhum. que eu acho que é esses que vocês vão conhecer, não sei. Eu Vamos vou ver ter... se a gente eu, prepara esse Olha, encontro. você eu preciso devia desse convidar encontro. eles, Não sei se vale a pena também. Brincadeira. Vale muito. Mas assim, e nós começamos, a gente foi assim, a gente foi jogado numa situação, Amém. tipo, ó, precisa instalar um som, precisa preparar o louvor da igreja, que a igreja vai inaugurar, e tá tudo isso e tal. E na época meu irmão trabalhava com instrumento de som, com instalações também, e eu também fazia isso. A gente foi no culto, instalamos o som da igreja. Quando foi ver, a gente já estava fazendo louvor da inauguração. Uau. Né? E já estávamos num jantar de final de ano juntos e, de repente, já tinha um endereço para a gente mudar de cidade. Uhum. E aí entrou... E aí Deus... Nessa época, Deus falava em aceleração e a gente não entendia o que era isso. Uhum. E até começamos E a viver. uma coisa que me marcou muito Sim. nesse chamado foi uma pastora, que é essa pastora aí. Uhum. Eu vi ela lavando a igreja. Uau. Ela pegava o balde e Cuidando com muito jogava, carinho, cuidando com muito amor, muito carinho. Eu falava assim, Deus, eu preciso... pastora, hein? A pastora. A pastora. E isso Deus moveu no meu coração. E eu falei Amém. assim, eu preciso obedecer esse chamado, Aleluia. eu preciso ajudar eles, né? Amém. Mas só uma pontuação que eu queria fazer em relação, né, a Hebreus. A nossa família, ela é sacerdotal. Amém. Então, é uma família que é separada para viver Aleluia. pela fé, Aleluia. dependendo somente de Deus. Aleluia. Né? 100% de Deus. Amém. Né? Deus tirou o nosso trabalho secular. Na época, a gente tinha uma empresa, o Senhor tirou isso porque nos chamou realmente para o ministério. Engraçado que tudo foi secando. A gente falava, não, Deus, dá certo. A gente vai... Não, eu não consigo isso. E aí a gente cai na mão de um povo que até vivermos essa transição, Uhum. a gente pagava para trabalhar praticamente. E Uau. Deus falando assim, vocês que querem, eu já falei para vocês virem para cá. E hoje Uau. eu posso responder a pergunta dessa mulher. Uau. Que, para minha família, nós temos 2 filhas, uma de 23 anos e outra de 12 anos, né, que é a Beatriz e a Isabelle. E é a melhor coisa da minha vida é viver pela fé. Hoje a gente pode É falar, viver melhor aos escolha pés da do nossa Senhor, vida. dependendo dele. Eu quero trazer. Não, primeiro é muito lindo, né? Eu já sabia que. Eu já sabia quando eles sentassem aqui ia ser uma coisa maravilhosa. Né? Maravilhosa. Tem eles, tem outro casal também que. Meu Deus, eu sabia que ia ser algo maravilhoso. E eu queria que. O Anderson, apóstolo, você falou uma coisa interessante. Eu disse que o chamado de Deus é intencional. Né? E eu queria que vocês nos dissessem, e exemplificando um pouco da história de vocês, o que é esse chamado intencional? Por quê? Existem muitas pessoas que possam estar nos vendo, vão nos ver um dia, e muitas vezes as pessoas não entendem o que é esse chamado de Deus. As pessoas não entendem o que é esse viver pela fé. E as pessoas não entendem o quão é importante dizer sim a esse chamado intencional. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da história de vocês e também pudesse passar um pouquinho nas pessoas, para que quem está ouvindo Deus muitas vezes deve estar chamando ele. É verdade. Mas ele está dizendo não. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre Para isso. mim,
o intencional de Deus no nosso chamado é a gente ser resposta para aqueles que sofrem. Amém. Para aqueles que necessitam de uma palavra, de uma cura. Ao longo do nosso ministério, Deus foi nos formando e nós começamos a pastorear muitos pastores. Uau. E nós sabemos que pastores, eles precisam de pessoas que confiam, eles não podem falar as suas fraquezas, as suas necessidades. Porque ele não pode abrir com Então, um discípulo dele, Não por tem exemplo. como, né? Ao longo do caminho, Deus foi colocando nós para sermos refrigérios na vida desses pastores. Então, Bênção. nós cuidamos de muitos pastores que pastoreiam igrejas, né, grandes, e a gente vê essa igreja sendo transformada pelo trabalho que o Senhor nos chamou para fazer na vida dos pastores, né? Então, a intencionalidade de Deus, né, no nosso caminho, de toda a nossa trajetória, para mim, é uma só, é ser resposta para aqueles que precisam. Amém. Amém. Porque a gente... Boa parte de nós a gente vem de um lar disfuncional, né, apóstolo? Uhum. No meu caso, eu tinha um pai em casa, mas ele era totalmente ausente. Uhum. A figura do pai, para mim, era a figura do cara que paga a conta e no final de semana ele quer o chinelo dele e assistir o futebol. Uhum. E tomar a cerveja dele. Uau. Então, tudo que eu ia falar com meu pai, ele fala com a sua mãe. O pai precisa de dinheiro, vai falar com sua mãe. Então, isso, quando a gente... Eu cresço com um complexo de inferioridade e sem aprender a tomar decisões. Isso faz a gente acabar sendo refém de outras vozes, né? Uhum. Se vem alguém com mais autoridade sobre você, com a voz mais assertiva, então a gente começa meio que... então é por aqui. Uhum. E eu fui... É engraçado que nesse tempo, eu fui criado dentro da igreja católica. Né? Ele teve uma experiência com Jesus, a primeira experiência dele Isso é foi legal. dentro da igreja católica. legal. Uau. Nos conta. Isso é legal. E eu fui criado dentro da igreja católica e eu, por ser o primeiro filho, o primogênito dos homens, eu fui consagrado, né, na Umbanda, né, no Brasil, né? E aqui, mas só que eu não gostava daquele ambiente, mas eu gostava do ambiente de Deus, de Cristo. Eu sempre busquei Deus, assim. Falava, meu, que legal. Mas só que acontecia, a gente saía daquele serviço do ambiente da missa, Uhum. e quando saía lá fora, o cara falando palavrão, xingando, eu falava, meu, mas a palavra não está ensinando a gente ir por esse caminho. E aquilo me incomodava. Como que eu vi meu pai ali na missa, dava um abraço na gente, eu te amo, dava um beijo na minha mãe, quando saía era xingando, dando tapa, aquela coisa, né? Uhum. E aquilo meio que me confrontava, e eu falava, mas a palavra de Deus, ela é para transformação ou não? Então a gente vê a intencionalidade de Deus aí. Tudo que Deus... Quando Deus cria a terra, quando Deus nos cria, a intenção dele era criar um ser que o adorasse, que celebrasse a ele. Amém. Por espontaneidade, não porque ele quer. Porque Deus é soberano, amém? Amém. Se ele falar assim, todos agora vão me adorar, a gente não tem escolha. Não tem escolha. Tipo, se ele puder, ele faz isso. Uhum. Mas só que ele falou, não, eu quero criar um ser que me escolha, e a minha intenção, aqui que entra a intencionalidade de Deus, a minha intenção é saber se ele me quer. Amém. Porque eu vou dar alguma coisa para ele, ou se ele me quer, pelo que eu sou em termos de representatividade em todas as áreas dele. Eu sou total, a minha totalidade nele, em todas as áreas. A gente costuma falar que em todo ser humano existe um espaço que só cabe Deus nele. Uhum. É um espaço que só cabe Deus. Aleluia. Aleluia. Então, pode ter dinheiro, pode ter tudo. Alguém vai perguntar, te falta? Falta. O quê? A Deus. A gente teve uma experiência esses tempos atrás. A gente foi ministrar num certo lugar desse mundo nosso, que a gente já viajou muitas nações. E uma moça, uma adolescente, ela tinha nevralgia, tipo, dava dores em todo o corpo dela. Uma jovem de 16 anos. E eu falei, falta Deus. Aleluia. Aí o cara falou, não me falta nada, eu sou milionário, eu faço isso, eu faço aquilo, eu viajo pra onde eu quiser. O que você tem? Ele falou pra mim, eu falei, eu tenho o que falta em você. Aleluia. Aleluia. Isso é viver pela fé. Isso é viver pela fé. Aleluia. Porque aí ele falou assim, como assim, o que eu tenho?
você tem quanto? Ele quis falar de dinheiro. Eu falei, não, mas o que eu tenho, você não tem? Deixa eu te mostrar o que falta. Uau. Aí a gente chama a jovem, ela vem na nossa frente e a gente toca nela e fala assim, ó, diga assim, agradeça a Deus, porque você nunca mais vai ter dor. E aí Deus dá uma palavra de conhecimento, uma revelação. Uau. Que no momento que o pai engravida daquela jovem, que a mãe e o pai sabem da gravidez, a mãe fala assim, vai destruir meu corpo, eu vou ter que fazer novas plásticas para o meu corpo ficar perfeito. E o pai diz, e agora? Eu não vou conseguir mais fazer as viagens que eu queria, as festas que eu fazia, por conta desta criança. Aquilo gera uma maldição, sobre uma perseguição, e aquela criança, 90 ela é rejeitada. Uau. E essa rejeição, a partir dos 2 anos, ela começa a ter essas dores. E o pai levou elas nos melhores especialistas de dor em todo o mundo. Uau. Porque ele tinha recursos para pagar. Aí eu falei, você pagou todos os recursos, só falta um. Uau. Que é a fé. Aleluia. E é de graça. Aleluia. Recebesse de graça dá. Aleluia. Que coisa tremenda. E aí, só para concluir. Pode fluir, esse ambiente é livre. Ela pega, nós ministramos essa jovem, ela cai no chão pelo poder do Espírito de Deus. A perna dela era quase 5 centímetros de diferença uma da outra. Uau. Sim. Ela volta, Deus equilibra toda a coluna dela. Aleluia. E aí ela sente a presença de Deus, ela levanta, porque estava perto de tomar o remédio dela, que ela tomava um remédio que era mais forte que morfina. Uau. Para passar a dor. E aí ela levanta e começa a gritar no meio da igreja, eu não tenho mais dor, eu não tenho mais dor. Aleluia. E ela gritava, e o pai chora, ele põe a mão na cabeça e ele fala, aleluia. Quanto custa isso? Eu falo, só fé. Não custa nada. Aleluia. E ele aceita Jesus, eles celebram ali, e eu creio que essa é a intencionalidade de Deus. É sermos, amém. É sermos resposta, é sermos... eu gosto dessa frase aqui. Qual que é o papel nosso do cristão? A intencionalidade de Deus. É fazer um Deus invisível se tornar visível. Aleluia. Através de nós. Através da nossa postura, através da nossa palavra, através da nossa entrega. Porque Deus não vai pedir nada para nós que Ele não fez antes. Meu Deus, maravilhoso. Ele deu tudo. Maravilhoso. Então, a gente vê essa intencionalidade de Deus trabalhar em 2 lares que nasceram disfuncionais, casamentos que foram empurrados durante anos com a barriga. E é uma oração que eu fazia antes de eu me converter, porque na igreja, e me converter por Evangelho de Cristo, eu sempre falava, eu quero ser o marido que minha mãe não teve, e o pai que eu não tive. E nesse inteirinho, apóstolo, meados ali, 92, 91, até 95, começou um avivamento nas nações. E começou um avivamento também na Igreja Católica, que foi um movimento carismático. Lembro muito bem. Né? Lembro. E nesse movimento carismático, tô eu lá no meio, vendo os caras falando, tal, aquela coisa. E eu vi que o cara tava lá, Labaxara, Bariquenda, Rabachura, e eu falei, meu, eu gostei desse negócio. Bem de fogo. Eu falei, que é isso? Já na nascença espiritual. Eu falei, o que tá acontecendo ali? Eu fui e perguntei pra eles, o que é isso? Ele falou, não, você é da igreja católica e tal. Aí eu falei, o que tem? Aí ele falou, é o avivamento, é não sei o quê. Aí eu falei, meu, como é que é isso? E eles começaram a falar sobre essa questão do avivamento. E engraçado que eles falaram assim, você pode ser assim também. Amém. Eu falei, então me ensina. E eles começaram a me ministrar, a falar, o Espírito Santo ele vem como fogo, ele vem assim, ele vai tomar a sua vida. Então começa a falar glória a Deus, aleluia, vai falando aleluia, glória a Deus, e vai falando aleluia, glória a Deus. E no meio você solta um labachure. Foi assim, labalalaia. Eu tinha escrito no caderno. Falei, então tá bom. Um dia, apóstolo, esse negócio não me pega. Esse fogo me pega no meio da missa. Aleluia. Começamos a cantar um louvor e pegou a missa, toda a missa tomada por Deus. E daí a minha vida começou numa busca que eu fui impactado ali. Amém. É que a gente fala que todo aquele que tem uma experiência com fogo, sua vida nunca mais é a mesma. Amém. Então, Amém. assim, Amém. Essa história da intencionalidade, daquilo Muito que Deus forte. tem feito, eu creio que tudo começa com propósito. Aleluia.
Para que Deus quer lançar unção sobre nós? Para que Deus quer a gente orando em línguas? Para que Deus quer a gente profetizando? Só para soprar na parede? É só para viver aquele momento culto? Não. É para a gente impactar a sociedade, onde a gente passa. Aleluia. Qualquer lugar. Então, Aleluia. uma igreja ela precisa ser relevante. Essa é a intenção de Deus. Amém. E eu queria perguntar. Vocês já falaram um testemunho muito lindo do que Deus fez de viver pela fé. E eu queria que vocês trouxessem as pessoas que estão nos vendo. Qual é o maior testemunho, os maiores testemunhos que vocês já tiveram por viver pela fé? Meu Deus. Eu quero que nos edifiquem. Nossa, para mim, acho que o maior testemunho foi o que Jesus fez em mim. Amém. A minha transformação de viver e de dizer o sim, né? Porque você viver pela fé é muito desafiador. E eu confesso que no começo eu falava, Deus, mas como que vai ser isso? Com criança pequena, eu não quero ficar mendigando pão, e se foi o Senhor que me chamou, o Senhor vai nos respaldar, né? E então, assim, a maior experiência foi a minha transformação, a mudança da minha mente, Amém. de ver a Deus, de confiar nele, ao ponto que a minha filha, uma vez, pequenininha, né, ela falava assim, mamãe, eu quero uma bebê reborn. Isso falando, porque o nosso ministério, eu acredito que ele começa dentro de casa, né? Então, o nosso primeiro ministério é a nossa família. Amém. E aí ela falou que era uma bebê reborn, e a gente vivendo, né? Falando, aí eu ensinei ela, falei, filha, então nós vamos gerar isso. Amém. E eu peguei ela, comecei a orar, falei assim, pede para o Papai do Céu, eu quero uma bebê reborn. Agradeço. Agradeço, porque o Senhor já me deu. Aí ela foi, orou e falou, mãe, eu já orei. Aí ela fez a oração dela. Aleluia, glória a Deus, papai, vamos lá. Eu falei, calma, filha, você tá com a fé mais. A fé tá maior que a nossa. Segura um pouco. Mas resumindo essa história, né, que é uma coisa de dentro, né, que começa em casa. Nós fomos num aniversário, na época de um amigo, pastor, e do nada, né, era aniversário da filha dele, ele falou assim, pega a chave do seu carro e abre o porta-mala. Aí nós, mas por quê, né? Ele falou, não, é porque minha filha ganhou 2 bebê reborns e uma eu vou dar para a Isabelle. Uau! E ele não sabia de nada, mas o Deus que nós servimos, muito forte. Nós geramos e o Senhor nos deu. Então, assim, são muitas histórias impactantes de cura, de ver perna crescer, Uau. de ver nódulos saírem, pessoas com câncer serem curadas. Estérios se tornarem. Então, quando você vê essas pessoas sendo curadas e tendo uma transformação na vida delas, a sua vida nunca mais é a mesma, né? A gente brinca, a gente fala muito lá em casa que o chamado é maior que a nossa própria vida. Muito né? massa. Então, você passa por tudo, por esse chamado, né? Então, o que marca muito o nosso ministério são as curas, né, amor? Uau. Muitos pastores chegavam em nós e falavam assim, eu não aguento mais a igreja, eu vou fechar a igreja. E queriam passar a igreja para nós. E ali nós íamos cuidando deles, colocando eles no colo, discipulando eles. E eles sendo transformados, né? Aliviados, né? Amém. E a gente sempre passa um tempo com eles e a igreja não fechou, e a igreja multiplicou, e a igreja está saudável. Então, essa é uma das maiores, né, experiências nossas, Amém. né, meu amor? É que a gente... É muitas histórias. É muito tempo, né? E Deus... Mas nos conta aí, porque não queremos aqui certificar. É que assim, a questão da experiência que a gente já teve de provisão de Deus. Provisão. Quando, numa dessas transições que nós estávamos, eu sou um ex-depressivo, eu costumo dizer isso. Porque até então, apóstolo,
Para mim, depressão era falta de lavar uma louça Uhum. e era graça. E eu passei por isso. Aí depois eu entendi porque que Deus permite eu passar por quase 5 anos de depressão. Uhum. Né? Isso me fez eu sair de 80 quilos para 140 quilos. Uau. E crises de ansiedade, crise de pânico, 3, 4 noites sem dormir. Tudo, eu falei, Deus, mas é para isso que eu aceitei o chamado? E Deus falava, calma. Cada processo, escreva ele. Cada processo dele, escreva. E eu comecei a escrever cada área da minha vida que Deus foi trabalhando essa cura. Né? E até a cura dele foi impressionante, né? Ah, mas como um pastor, Eu ia pra... como um pastor que está nos púlpitos, está ministrando, e ele é baterista. Ele toca Sou bateria. avivalista, então o homem é barulhento. Barulhento, você viu como é barulhento? Aham. Eu amei. Eu gosto assim. E como que ele ia ministrar tendo essas crises, né? Eu cansei de subir no altar tendo crise de ansiedade, pânico, Uau. suando, frio, e eu falava, Deus, me dá força. E eu começava a ministrar, ela apaziguava, e aí E veio a cura na minha unção, quando eu fui ordenada a pastora. Uhum. E nós estávamos lá, ele começou a passar mal, ele falou, nossa, eu vou um pouco lá para a porta da igreja, porque eu não precisava estou respirar passando um pouco. bem. Eu achei que era emoção, tudo, mas eu estava tendo crise de ansiedade. E aí ele está sentado assim, com a cabeça baixa, e entra um morador de rua, Não, um é um homem rapaz, que estava o homem passando, que estava passando na né? rua. Ele entra e... Você quer contar Não, essa pode parte? falar. Pode falar. Né? Ah, pra quem tava nervosa, eu não quero falar. Vai, você termina. Não, vocês só estão nos edificando. Continuem. Não, ela estava no momento que ela foi, que desceu o óleo sobre ela, que ela foi consagrada pastora. Aí eu sentei na porta, meu irmão veio me servir água, tal, aquela coisa. E eu não falava pra ninguém. Ninguém sabia. Hoje eu falo, mas enquanto meu período de depressão, só minha família sabia, ninguém sabia. A não ser Deus, né? E eu com essa crise sentado na porta, e aí um homem sai da rua, ele se ajoelha. Sabe aquela ajoelhada que a gente fala que é aquela ajoelhada de caçador? Um joelho no chão e o outro dobradinho. Ele bate a mão no meu peito e ele diz, tá tudo ruim aí dentro, né? Uau. Eu olhei pra ele e falei, epa, peraí, isso aqui não... Aí ele falou, e esse bando de remédios? Todos esses bancos aqui tá cheio de remédios, você vai tomar o resto da sua vida. Você vai ser dependente de remédio. Uau. Ele fala isso numa visão espiritual, e eu entendo na hora. Eu falo, opa, não tem remédio aqui. Ele falou, tem. Eu falei, não, tem sim. Sabe por que eu vim aqui? Eu vim aqui, o diabo me mandou aqui. Uau. O diabo me mandou aqui para ver se a palavra que lançaram contra você está se cumprindo. E pelo que eu tô vendo, ele deu uma risada assim, tá tudo certo. Uau. Nessa hora, após eu falei, então tô entendendo. Uau. E depois que eu transicionei de uma situação, agravou mais ainda a minha situação. E aí, quando eu vejo aquilo, eu busco a unção de Deus, eu me levanto. Eu dei um abraço nesse moço que eu senti todos os ossos dele estralando. E o meu irmão veio assim, que é isso? Eu falei, não, deixa, calma, tem que ensinar algo aqui espiritual. E eu liberei uma palavra, eu falei, pai, você tem salvação acerca da vida desse moço, que assim seja, alcance ele. Mas também se não tiver, que assim seja também. Mas por um caminho veio essa palavra contra a minha vida. E o senhor vai preparar 7 para ele sair, mas eu quero saber de onde veio. Eu solto ele, ele voa uns 2 metros para trás. Uau. Ele bate nas costas na parede, ele olha e fala, nossa, perdi meu ônibus. E saiu da igreja. Uau. Ele fez assim, nossa, perdi meu ônibus. O diabo pegou ele na rua, toma a mente dele, traz ele para dentro da igreja para fazer isso comigo. Uau. Eu falei, peraí, nessa hora que eu fiz isso, apóstolo, as minhas tensões, aqui chama tensões, né? Mas a minha pressão sanguínea volta, porque eu batia 26, 27. Por isso que eu tinha que tomar remédio de pressão. Que forte. Ele foi curado, né? Eu fui curado instantaneamente. Meu Instantaneamente. Deus. Nunca mais eu tive do nada. céu. Nunca mais. 3 dias depois, eu recebo uma ligação de um pastor em comum, amigo nosso.
E ele falou assim, ore por fulano de tal, porque ele está tendo crise de ansiedade, está tendo isso. Tudo os sintomas que eu tinha. Uau! E eu descobri quem era. A nossa carne ferve, eu falo, poxa vida. Não... E eu marquei o encontro com essa pessoa, né? E aí, quando eu vou para esse encontro, Deus fala comigo assim, ó. Tudo que você tem, tudo, libera hoje. Quem cuida de você sou eu. Aleluia. Libera dívida, libera perdão, porque tinha uma dívida alta comigo. E eu falei, ok, então tá bom, pai, eu vou. E engraçado que eu paro o carro, eu não fui tão bem assim. Eu tive que mandar consertar o volante do meu carro, que eu batia tanto no volante, nervoso, orando, que entortou. Uau. Aí eu fui até esse lugar, ele falou comigo, eu falei, querido, deixa eu só falar uma coisa pra você. Tá liberada a tua vida hoje. Você não me deve mais nada, eu levanto um altar na tua vida. E você disse que cada centavo que eu pegaria na minha mão, eu ia gastar com remédio. E hoje, eu sou um altar de Deus. Uau. Por isso que eu falo, apóstolo, que tem muita gente que fala assim, você não pode julgar. A Bíblia fala, julgue segundo a reta justiça, ok? Porque a pessoa só fala, não julguei para não ser julgado, né? Só lê essa parte. Só. O resto do texto ninguém vê, nem o início, nem o meio, nem o fim. Então eu falo assim, porque a mesma régua, aí eu falei assim, ó, eu tô tendo um padrão aqui, que Deus sabe, eu tô obedecendo, não era isso que eu queria fazer. Uau. O que eu queria fazer era outra coisa. Então eu tô obedecendo a Deus. E eu obedeço a Deus. Naquele dia, meu ministério deu uma volta. Aleluia. Saiu tudo, começou a andar. Tremendo, hein? Financeiro, ministerial. Aleluia. Em uma semana, daquele dia que eu falo isso, Aleluia. Deus fala assim, eu vou ativar seu ministério na Colômbia. Glória a Deus. E daí foi, paulatinamente, a coisa foi andando. Então, isso é uma das experiências que a gente teve. Muito dessa questão forte. de fé, provisão. Meu Deus do céu, a gente chegar em casa, pai, o que vai ser amanhã? Tenho conta para pagar, tenho filho e tal. A gente dorme, acorda de manhã, uma mensagem, apóstolo, ingratidão por tua vida, ingratidão por sua amizade, ingratidão, Deus pediu para liberar uma semente sobre o teu ministério. E sempre foi assim, Deus já deu a graça de a gente ministrar vários países já. Amém. E todos eles, Deus deu a graça. Até hoje estarmos aqui, É uma graça. é uma graça. E eu quero, na realidade, perguntar para você, minha pastora Paula, como foi o desafio de viver esse momento do teu amado, do teu precioso? Ele viveu esse momento de 5 anos com depressão, com todos esses problemas. Como foi para você como mulher? Quais foram os desafios? Como foi? Nos explica um pouco e dá esse testemunho a muitas mulheres que vivem com dificuldade dentro do lar, sejam elas pastoras ou não, o marido é cristão ou não. E como foi o seu testemunho de superar isso do lado do seu amado? Sim. Primeiramente é o amor, né? Amém. O amor que nós temos, né, no nosso relacionamento. Foi muito desafiador, porque é uma dor que você não consegue tirar de quem você ama, né? E nesse momento a gente tinha que confiar no Senhor. O Senhor é a nossa força, né? Então, como uma mulher que eu olhava para as minhas filhas, olhava para a minha casa, via meu marido naquela situação, e eu falava assim, Senhor, o Senhor nos escolheu, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. O Senhor vai curar o meu marido, o Senhor vai trazer a provisão para minha casa, e não deixava aquilo transparecer para as minhas filhas, porque até na fraqueza, né, nesse momento que ele tinha de depressão, eu tirava elas e falava assim, vamos orar. Eu pedia para evitar os meninos, eu falava que ela queria, imagina, uma criança pequena querer brincar com você, Isso. e eu falava, amor, fala para ela que o pai vai orar. Eu ficava enclausurado dentro do quarto. Mas esse período foi um período que a nossa fé, ela não pode depender do nosso marido. Amém. E a fé do marido não pode depender da fé da esposa. Muito né? bom. Nós nos unimos juntos, né, para cumprir o ministério, mas eu tenho o meu altar.
E nós ensinamos às nossas filhas, você não é porque você é filha de pastor que você não tem que ter o seu altar, você precisa ter a sua busca com o Espírito Santo, você precisa trazer Jesus para a sua vida. Então, nós vivíamos uma vida, nesse período, de depender do Senhor. Amém. Mais uma vez. E nós nos Mais uma vez. e nós nos uníamos em casa. Eu lembro que eu pegava as crianças, né? Nós pegávamos as crianças e a gente começava a fazer os cultos. E a minha filha pequenininha fala: mamãe, eu estou vendo Jesus, mamãe. Uau. Ele está sentado aqui, mamãe. Então, aí a gente começava a chorar, sentindo a presença do Senhor. Então, confesso que assim nós sentimos sim a dificuldade de vencer a depressão, mas o amor de Deus e a dependência nele fez Amém. toda a diferença, porque Amém. não existe nada impossível ao Senhor. Né? Amém. E a presença dele, né, se tornava tão real dentro de Amém. casa que era gostoso, né, amor? Ele estava numas crises, ficava no quarto, não queria falar com ninguém. E a gente reunida ali na sala, orando, clamando ao Senhor. E Deus se fazia tão presente que as meninas cresceram de uma forma muito saudável, né? Amém. Entendendo que o pastoreio, o pastor, nós não somos super-homens, né? Amém. Nós Isso que somos pessoas que o pastor é uma pessoa carente da oração da igreja, do amor de Deus, e que ele precisa de cura. E eu creio que foi por isso que Deus nos legitimou para cuidar de pastores. Amém. Porque nós vencemos em Deus, sozinhos nunca. Então, se existe um segredo, né, para vencer, eu vejo qualquer dificuldade, é a presença do Senhor. Amém. Nas nossas vidas. É Ele que fez tudo. Amém. Um grande testemunho, porque muitas vezes quando nós estamos a viver esse tipo de situação, principalmente o parceiro está a viver, a gente quer desistir no meio da jornada, Sim, né? A gente quer desistir, quer abandonar e perguntar muito a Deus, né? Aqueles questionamentos, por que Deus? Por quê? E desiste no meio do caminho, mas para ver o fruto realmente daquilo que você viveu hoje, está aqui um grande homem, um homem realmente doido pela presença do Senhor. Eu vi meu marido quando ele se converteu endemoniado. Uau. Eu participei da libertação dele. Uau. Eu Uau. orei por ele. Uau, aleluia. E hoje eu vejo que Deus fez na vida dele e eu sou assim tão grata a Deus. Aleluia. Por isso que eu já começo a chorar, né? Tenho direito. Por isso que a nossa fé pessoal, Amém. ela move montanhas. Aleluia. Quem é o nosso primeiro amor? O meu primeiro amor não é meu marido, nem minhas filhas. Amém. O meu primeiro amor é Jesus. Amém. Né? Então, a gente confia nele, que em todas as situações que nós vamos passar, Amém. a nossa fé, Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Amém. E nem com o nosso marido, e nem com os nossos filhos. Então, por isso que nós temos que ter, né, a nossa fé ardente em Deus, a nossa busca. Amém. Eu sei que tem muitas mulheres, e eu vi muito isso na minha mãe também, né? Meu pai, por um tempo, ele não ia na igreja, a gente tinha que sair pular a janela para poder ir na igreja. E quando quando a gente voltasse para casa, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Mas Jesus mudou todo o quadro. Aleluia. Jesus salvou meu pai. Aleluia. Né? E se a minha mãe tivesse desistido de ir para a igreja, de não pular aquela janela e levar os filhos tudo pequenininhos à casa do Senhor, talvez as nossas vidas estariam destruídas. Então, não importa a situação, importa é quem está com você. Aleluia. Olha, por incrível que pareça, o nosso tempo já está a acabar. Meu Deus. Meu Deus, olha, eu estou Aleluia. extremamente feliz com esse momento especial. Vocês são um Glória a casal de Deus. Deus. Eu tô olhando para vocês aqui, tô apaixonado pelos dois. Vocês são maravilhosos, são maravilhosos. E eu queria, primeiro, o antes e depois, a Paula, deixasse para o nosso, quem está nos assistindo, uma mensagem sobre
viver pela fé. Amém. Deixa uma mensagem para as pessoas, incentivando-os a viver pela fé, incentivando-os a viver o chamado do Senhor. E essa mensagem que possa realmente tocar o coração de quem está ali a nos assistir. Amém. Amados, eu tenho para nós que o chamado, aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para o teu ministério, sua casa, mas o mais importante de tudo é o pessoal. Nada, a gente não consegue ser voz para ninguém, a gente não consegue ser escape para ninguém, a gente não consegue ser uma bênção para ninguém se Deus não começar em nós. Então, eu costumo dizer, é começar em mim. Aleluia. Então, primeiro, Amém. curados para curar, curados para amar, curados para servir. Então, quando a gente entra nesse processo de cura, que você não entende, esquece tentar entender, só aceita. Amém. Quando a gente aceita o chamado, quando a gente aceita a direção, muita coisa começa a fazer sentido em nossa vida. Por isso que é intencional. Este podcast aqui hoje, você parou aí para assistir. A intenção de Deus hoje na sua vida é falar assim, o meu chamado, escute a minha voz. Você já deve ter dado oportunidade para feitiçaria, já deve ter dado oportunidade para prostituição, já deu oportunidade para traição, já deu oportunidade para mentira, para manipulação, para tudo. E Deus, o Pai, hoje, através dessa ferramenta importante, está dizendo assim, me dá uma oportunidade. Amém. Se você der essa única oportunidade para Deus, só uma, foi o que eu fiz na minha vida. Eu já, como eu disse, tô 49 anos de vida, tenho 30 anos de caminhada com Deus, me movendo. Em nenhum momento Ele nunca me decepcionou. Aleluia. E sempre que você der essa oportunidade para Ele, sabe aquele lugar que um dia você encontrou Ele? Sabe aquele lugar um dia que Ele falou contigo? Ele sempre está no mesmo lugar. Quem busca, quem se afasta somos nós. Porque a gente coloca a culpa no pastor, no obreiro, na situação, no marido, na esposa, no filho, no dinheiro. Yeah. Então a gente coloca, a gente é expert em dar desculpa em muitas coisas. E Deus o Pai hoje está dizendo, me dá uma oportunidade. E você vai ver o que é viver pela fé, o que a fé vai causar em você. No nosso caso, Deus nos chamou para estar 100% no reino de Deus. Mas no seu caso, muitas vezes, é você só se render a obedecer aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, receba essa palavra no teu espírito, obedeça, não entenda, apenas aceite para você ser curado, para ser bênção na vida do outro. Em nome de Jesus, viva Cristo. Aleluia. Minha pastora. O que eu tenho a dizer depois de tudo isso, não resista ao chamado. Ele é maior que a nossa própria vida. Uma vez uma profeta, esposa do John Arnold, que viveu os maiores avivamentos, o AP conhece lá no Canadá, a Carol chegou em mim e falou assim, diga sim ao Espírito Santo. Amém. Então, o que eu deixo para vocês hoje, diga sim ao Espírito Santo. Ele vai te usar muito para tocar as nações, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Uau. Olha, muito obrigado. É engraçado, vocês falando, o Espírito Santo ministrando comigo muita coisa. Amém. Eu estou muito feliz, eu estou maravilhado com o que Deus ministrou aqui nos nossos corações hoje. Glória a Deus. Gratidão, continuem sendo essa resposta Amém. ao chamado do Senhor. Amém. Glória a Amém. Deus. Vocês são uma Glória a Deus. resposta ao Senhor. Amém. Vocês são uma resposta ao Senhor. Que E bom. essa resposta maravilhosa ao Senhor, maravilhosa às nações da terra. Amém. E que Glória a vocês Deus. continuem sendo usados de maneira poderosa. Amém? Amém, apóstolo. Obrigado. E Apóstolo, para obrigada. terminar, eu vou pedir à pastora Paula para terminar com uma oração, nos abençoando. Amém. Por favor, dê a Amém. honra da sua oração. Amém. Ó Senhor Jesus, como nós Amém. chamamos. Amém. Sem Ti, sem a Tua presença, nós não somos nada, Pai. Verdade, Deus. Ó Pai, queremos dizer o sim para Ti cada dia das nossas vidas, ó Pai. Que o Teu amor, ó Pai, que lança fora todo medo, venha tocar a cada vida que está, Pai, sendo edificados através, ó Pai, deste podcast, ó Pai, através das nossas vidas.
Pai, que possamos, ó Pai, levar Jesus a todos os lugares. Aleluia. Aleluia. Que possamos levar Jesus a todas as nações. Aleluia. Mas muito mais, Senhor, que aleluia. possamos encontrar Jesus nas nossas casas, comendo conosco, habitando conosco, Senhor, se relacionando Em conosco, nome Senhor. de Jesus. E nós te agradecemos, nós te louvamos por esse tempo maravilhoso que o Senhor preparou para nós Amém, aqui Pai. nesta nação. Amém. Obrigado pela vida do apóstolo Mandela, Senhor. Amém, Obrigado Deus. pela casa deles, ó Deus, pela família. Obrigado pelo sim dele, Pai, a esta nação. Amém. Obrigado porque nós sabemos tudo que o Senhor fará na vida dele e através dele, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus Amém. abençoe vocês. Tenham uma noite maravilhosa. Que o Senhor guarde todos vocês em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Beijo. Amém. Amém.